Motores de corrente contínua. Vamos ao terceiro e último método de controle de velocidade, que é o controle pela resistência de armadura. Começando com a equação que descreve a velocidade do motor e também com o seu circuito equivalente. Neste método, a tensão terminal de armadura e a corrente de campo são mantidas constantes e a velocidade é controlada mudando a resistência de armadura através de um reostato de armadura. Olhando a equação, vamos manter fixo a tensão terminal e o campo. E a resistência de armadura vai ser a grandeza que vai variar. Olhando o circuito, para manter constante o campo, basta incluir uma fonte CC de valor fixo, vai circular uma corrente constante e vai produzir um campo com valor constante. Nos terminais de armadura, antes de conectar a fonte de valor fixo, nós vamos colocar um reostato, que é um resistor variável, aqui nos terminais de armadura. A resistência de armadura vai passar a ser o equivalente série da própria resistência de armadura e da resistência que foi conectada externamente. A equação da velocidade continua a mesma, porém vai ter uma mudança neste termo aqui. A resistência de armadura passa a ser resistência de armadura mais a resistência que está do lado de fora, ali nos terminais da máquina. Se nós lembrarmos ali dos vídeos anteriores, nós vimos que na característica torque e velocidade, esta parte da equação é a inclinação da reta. Mudando essa resistência, conforme já está mostrado nesta parte de baixo, nós estamos mudando a inclinação de tal reta. Podemos escrever a equação da velocidade utilizando constante, semelhante ao que fizemos nos vídeos anteriores. E de fato, a resistência de armadura passa a ser agora o equivalente série da própria resistência da armadura, da construção da máquina, e a que está conectada externamente, que é um resistor variável. Olhando este gráfico, nós temos a velocidade versus torque, é a característica torque e velocidade, e levando em conta aqui um torque fixo, um torque constante, temos esta curva, é para o caso em que a resistência externa é igual a zero, é a curva que nós já vimos lá nos vídeos anteriores, tem uma certa inclinação. Conforme a gente vai aumentando essa resistência, nós vamos diminuindo aqui ou aumentando, para o lado negativo, a inclinação desta reta. Aumentou bastante a resistência, nós temos uma inclinação bem mais acentuada em relação à primeira. E a gente vê que de fato está mudando a velocidade, está mudando a resistência externa conectada, mantendo um torque constante, a velocidade está mudando. Está aumentando a resistência, vai consequentemente diminuir a corrente, vai diminuir a tensão de armadura, consequentemente está diminuindo a velocidade. Aumentou a resistência, diminuiu a velocidade. E para o caso deste torque constante, e mostrando agora o gráfico de velocidade versus a resistência, isso de fato é comprovado nesta figura. Vai aumentando a resistência, você está diminuindo a velocidade, cada vez está menor aqui a leitura no eixo Y. Vai diminuindo, isso vale para um torque constante. Qualquer que seja o torque, a análise é a mesma. Digamos que o torque é aqui, a gente vê o mesmo tipo de análise. Aqui termina este vídeo.